Opa, bom dia pessoal. Hoje nós vamos falar sobre associação de resistores. Nós vamos começar com associação em série. E por que associar resistores, né? Olha, imagina que você está montando um circuito e você precisa de um resistor de 250 ohms. Aí no material que nós compramos não tem resistor de 250, mas tem o de 100 e o de 150. Ora, se você pegar o resistor de 100 e o de 150 e ligar um no outro, dessa ponta aqui até essa, dos dois resistores ligados em série, é como se você tivesse um resistor de 250 ohms, tá bom? Então, daí a importância da associação em série para a gente nos circuitos eletrônicos. Quando o aluno aprende isso lá nos cursos de física, na parte de eletricidade, você aprende associação em série, paralela, mista, como nós vamos ver aqui nas nossas aulas, mas lá você faz um monte de exercícios e não vê muito sentido, né? Não tem muita aplicação. Agora, para a gente nos circuitos eletrônicos, não, é fundamental associar resistores, certo? Então você precisa de um resistor de 12K ohms, por exemplo, certo? Nosso material não tem de 12K também, mas tem de 10K e tem de 1K. Então você pega um de 10, mais um de 1, outro de 1K, liga os três em série, nós vamos aprender a ligar lá na placa, né? Teoricamente é você pegar os três e ligar um na sequência do outro, certo? Pega os três, liga assim, né? Você tem um resistor de 12K, associando esses três aí que eu falei, beleza? Então, essa a importância da associação. Agora, olha o nosso quadro aqui. Olha aí, Vitor Hugo. Olha esse quadro aqui. Olha aí, Tamires. Parece aqueles cursos de engenharia lá do ITA ou de Oxford, né? Que tem um circuito e um monte de fórmula. Não, mas não se assusta não, que é fácil. Essa parte aqui é fácil. E é só para a gente aprender como deduz uma fórmula e depois nós vamos aplicar isso nos nossos circuitos, né? Então, olha só. Você tem aqui, no meu exemplo, 3 resistores em série. Aí você aplica uma tensão. Aplica uma tensão aqui de alimentação, vai passar uma corrente. Os 3 resistores estão em série, nós já comentamos aquele nosso estudo lá, lembra, João Gabriel? Que quando está em série, a corrente é a mesma, certo? E é a mesma por quê? Se eu pegar um multímetro e medir aqui, vamos supor que dê 20 mA, se eu medir aqui vai dar 20 mA também, aqui vai dar 20 mA, qualquer ponto do circuito que eu medir dá 20 mA. Para quem está entrando agora, né, o caso do Alan, por exemplo, que está entrando aí agora, para você ter uma ideia, quando que não seria a mesma corrente? Né? Não é o nosso caso aqui, mas quando que não seria? Vamos supor que desse ponto aqui saísse um outro componente, um outro resistor, por exemplo, que fosse ligado aqui, certo? Então veja, ia descer uma corrente aqui, quando chegasse nesse ponto ela ia se dividir, ia descer um pouco para cá e um pouco para cá. Então se você mediu 20 mA aqui, aqui não seria 20 mais, porque teve um desvio aqui no meio do caminho, certo? Então, aí não seria a mesma corrente. Bom, aí então, no nosso caso é a mesma corrente, certo? Agora veja bem, passa uma corrente aqui, né, pelos 3 resistores. Agora tem uma tensão da fonte e vamos supor que a tensão aqui da bateria, da nossa fonte, seja de 12 volts. Né? Quando essa corrente passa por um resistor, vai ter uma queda de tensão, você vai perder um pouco de tensão nesse resistor. Né? Porque lembrando que V, lembra que você vê e ri? Ah, lembrou disso daí? Você vê e ri? Então, tensão R vezes I. A tensão desse resistor aqui vai ser o R vezes o I que passa. Então, você vai ter uma tensão aqui. Então, se você pegar um multímetro e medir a tensão nesse resistor, vai dar um valor, tensão no resistor 1. Você mede aqui, vai dar tensão no resistor 2. Você mede aqui, vai dar tensão no resistor 3. Certo? E essas tensões são as tensões que os componentes estão consumindo. Você está fornecendo 12 volts. Se você somar essas 3 tensões aqui, V igual a VR1 mais VR2 mais VR3, vai ter que dar a tensão na fonte, certo?
Agora essa tensão da fonte fica dividida em 3 partes aqui. Será que são 3 partes iguais? O que você acha aí, Daniel? São 3 partes iguais ou são tensões diferentes? Você vai medir com o multímetro aqui, ó. Vai dar o mesmo valor das tensões? Isso, Daniel. Beleza, isso mesmo. Depende do valor dos resistores. Se os 3 resistores forem de mesmo valor, vai dar tensão igual. Agora, vamos supor que aqui você tem um resistor de 200 ohms, e aqui você tem um de 400 ohms, e aqui você tem um resistor de 1K. Certo? Ora, aí as tensões não serão iguais, né? Os resistores são diferentes, as tensões não serão iguais. Daqui a pouco nós vamos aprender a calcular o valor da tensão em cada resistor, beleza? Mas antes disso, olha só, V então é igual a VR1 mais VR2 mais VR3. Se eu trocar V por R vezes I, fica assim, né? O VR1 é R vezes I, só que agora é R1. O VR2 por R2 vezes I e o VR3 por R3 vezes I. Observe que aqui é R1, mas não é I1, não é I2, porque a corrente é a mesma, certo? É por isso que eu mantenho este I. Agora, este I aparece nos 3 termos da equação aqui. Vamos colocar o I em evidência. Aí fica assim, ó, o I vezes R1 mais R2 mais R3, beleza? Então, coloquei o I em evidência. E sabe por que eu coloquei em evidência? Tem ideia por que eu coloquei o I em evidência? Olha, Micael, pelo seguinte, o I está multiplicando aqui, a gente vai passar ele para esse lado e vai passar dividindo. Aqui ele dividindo. E sabe por que eu passei dividindo? Ah, para poder cortar, para poder cancelar este I com este I aqui, aí fica só RE. Esse E aqui é de equivalente, tá? É resistência equivalente. Então a resistência equivalente do circuito é igual a R1 mais R2 mais R3. Por que nós fizemos essa dedução? Para chegar nessa fórmula aqui, ó, que a resistência equivalente é igual à soma dos resistores colocados em série. Bom, eu já havia falado lá no começo, né? Você pega um de 100 e um de 150, você junta, tem um de 250. Então é só somar os resistores, beleza? Mas aqui a gente colocou a dedução da fórmula pelo seguinte: na associação em série é intuitivo que você soma os resistores para dar resistência equivalente. Agora, na associação em paralelo, que nós vamos ver nas próximas aulas, você vai ver que a fórmula não é intuitiva, você tem que deduzir matematicamente, como nós fizemos aqui. E aí, essa dedução aqui de hoje, então, é para você ir se acostumando com esse jeito de fazer a dedução da fórmula, né, para você saber de onde a fórmula veio, né? Nós vamos usar no final, claro, as fórmulas que nós deduzimos. Mas aí tem aluno que se pergunta, né? Mas de onde veio essa fórmula? Né? Aí, como eu disse, na associação em série é intuitivo, tudo bem, é só somar, beleza, não tem dificuldade não. Então, você quer calcular a resistência equivalente no circuito em série, soma os resistores, beleza? Eu vou apagar o quadro aqui e na volta nós vamos calcular para esses valores aqui de resistência quanto que fica de tensão em cada resistor. Isso vai ser importante para a continuidade da nossa análise dos circuitos, que nós vamos ver mais para frente, né? Porque a gente começa estudando só com resistores, mas depois vão aparecer os componentes do circuito. E aí quando aparecer os outros componentes, você já vai estar acostumado a fazer esse tipo de análise, beleza? Já já a gente continua então. Olha, então vamos continuar aqui. Veja, a nossa tensão da fonte é 12 volts, está aqui os resistores, e nós vamos calcular alguns itens para esse circuito aí. O primeiro é RE, resistência equivalente. Resistência equivalente, alguns livros chamam de resistência total também, mas como a maioria chama de resistência equivalente, vamos chamar de assim então. E aí, olha só, resistência equivalente para esse circuito aqui, quanto que vai dar, hein? Olha aí, RE, nós vimos agora há pouco que RE é somar as resistências, né? Então RE vai ser R1 mais R2 mais R3. Olha aqui para o circuito, já que a conta é fácil, é só somar. Diga aí,
quanto que vai dar a resistência equivalente para esse circuito aqui? E aí? E aí, João Pedro? Quanto vai dar isso aí? Fácil, hein? 600 mais 1K, quanto? 1.600 ohms, certo? 1.600 ohms ou 1,6K, certo? 1,6K, né? Só colocar aqui, para quem está chegando agora, que esse 1,6K aqui nós tiramos do 1.600 ohms, certo? Então, 1.400, 1.600, tá? Então, tá aqui a resistência equivalente. Beleza. Agora, e a corrente? Quanto que é a corrente que passa por esse circuito aqui? Lembrando que I é igual a... lembra do triângulo? Vou fazer o triângulo aqui, ou vou fazer o triângulo aí. Lembra como é o triângulo, Maria Eduarda? Lembra? Coloca o V aqui, V e I, de tão fácil. Você quer calcular o I? V sobre R, não é isso? V sobre R. Opa! R, certo? Que agora é o I total, né? Porque aqui é R, mas qual é R aqui? Já que a gente quer calcular a corrente total do circuito, né? Ela vai passar pelos 3 resistores e a resistência equivalente. Bom, então o I é 12 dividido por 1.600. Veja que a resposta você escreve com 1,6K, mas sempre quando tem que fazer a conta, você colocar o número 100, o múltiplo, né? Tá bom? Então 12 por 1.600. 12 dividido por 1.600, depois você faz a conta aí para confirmar, né? Para você aprender, para você praticar, na verdade, né? A fazer a conta, é isso aqui, né? 0,0075 ampere. Aí lembrando que quando a corrente dá menor que 1 ampere, a gente passa para miliampere. E como passa para miliampere? A vírgula, 1, 2, 3 casas, a vírgula vem aqui, e igual a 7,5 miliamperes. Beleza? Certo? Calculamos a corrente então para o circuito série. Tá aí, 7,5 miliamperes. Tudo bem? Se eu tivesse montado esse circuito, eu poderia pegar um multímetro e medir a corrente aqui para ver se dá esse valor mesmo. Deixa quando tivermos o material, a gente vai fazer esse tipo de coisa. Né? E agora o que a gente vai calcular é o seguinte: a tensão da fonte é 12 volts. Veja, a fonte fornece a tensão. Cada componente, nós já comentamos isso, né, em aulas anteriores, cada componente consome a tensão. Quanto que o resistor 1 vai consumir de tensão? Ou seja, quanto que vai ser a tensão no resistor 1? Ó, observe, tensão. Tensão é R vezes I. R vezes I. Olha aí, certo? Só que agora a tensão no resistor 1 é R1. E é I1? Não, você sabe que não precisa colocar I1 ali, porque a corrente é a mesma em todo o circuito. Série, então o R1 é 200, certo? 200 vezes o I, 7,5 miliamperes, olha aí, passa, né? Na conta tem que ser em ampere. Beleza. Tá aí. Quanto que vai dar a tensão no resistor 1 então? Tensão no resistor 1, vou escrever aqui. Tensão no resistor 1 igual a... Olha aí o Marcos Vinícius, o Vicenzo, então sempre conferindo as contas, aí eu vou fazer de cabeça aqui, hein? Depois... No final dá pra gente tirar uma prova também, mas confere as contas. 1,5 volts, o VR1, certo? 1,5 volts o VR1. Agora, vamos calcular o VR2. O VR2 vai ser R2 vezes o I, 400 vezes 0,0075. Esse aí vai dar um VR2 de
certo? 3 volts. Joia. E agora a tensão no resistor 3, quanto que é a tensão no resistor 3? O E. E a tensão no resistor 3? Tensão no resistor 3, R3 vezes o I. O R3 é 1000, certo? Um câmbio. Vezes 0,075. Ah, essa conta aí é fácil, hein? Porque vezes 1000 é só andar 3 casas, né? 0,75. Multiplicar por 1000 é andar 3 casas, né? 1, 2, 3, 7,5. Ah, essa conta aí até a Maria Júlia, que é a filha da Vanice, faz essa conta aqui, hein? Olha aí. Aí, beleza? Olha, então atenção no resistor 3, 7,5. Agora veja bem, olha, 7,5 mais 3, 10,5. Mais 1,5, 10,5, 11, 12. Percebeu? Se eu somar essas 3 tensões, dá a tensão da fonte aqui. Veja que quando você resolve o circuito, dá para conferir, né? Se você tivesse errado em algum cálculo, quando você somasse os 3 valores aqui, né, não daria os 12 volts da tensão da fonte, né? Vamos supor que você tivesse feito o cálculo e errado aqui, vamos supor, porque você fez a conta lá e errou em alguma coisa lá, deu 5 volts aqui. Observe, 7,5 mais 3, 10,5, mais 5, 15,5. Passou da tensão da fonte, opa, então você tem que voltar e conferir para descobrir onde você errou, certo? Então esse aqui, 1,5, beleza? Então tá aí, calculamos as tensões no circuito em série, a resistência equivalente, a corrente. Estamos fazendo progressos aí, né? Estamos progredindo, beleza? Eu vou passar um exercício para você fazer e no nosso encontro ao vivo a gente tira as dúvidas, beleza? Tem dúvidas? Se ficou com dúvida, escreve aí quando você estiver assistindo o vídeo, pausa o vídeo, escreve e no nosso encontro ao vivo você pergunta, beleza? Então faz isso aí, Camila, tá? Tem dúvida? Escreve aí. Até já!